e filosofia são caminhos para o conhecimento e possuem sua validade reconhecida ao longo da história do Ocidente, uma vez que oferecem possibilidade de emancipação da espécie e realização dos projetos humanos. No primeiro bloco, citamos alguns filósofos de ação, no qual enfatizamos a atuação do Platão. Não podemos deixar de citar o trabalho primoroso de mais alguns pensadores, Santo Agostinho, os psicanalistas pensadores Freud e Gustav Jung e o mitólogo pensador Joseph Campbell. Neste último bloco, nós vamos falar um pouco sobre Santo Agostinho. Os demais que eu citei estarão sendo estudados no próximo programa desta série de A Missão do Filósofo. Santo Agostinho foi estudado pelo Filosofando em 2 programas, onde vimos um pouco da sua história quando reencarnado na personalidade de Agostinho de Hipona e, posteriormente, a sua presença marcante na codificação espírita, sinal inequívoco de seu progresso intelecto-moral, e ainda vamos falar muito mais e em diversas ocasiões sobre o magistral pensador. São vários os enfoques abordados pelo Agostinho teólogo e filósofo em seu tempo, mas dentre os seus estudos destacam-se o problema do livre-arbítrio e do mal. Em seus primeiros anos, Agostinho foi muito influenciado pelo maniqueísmo e logo depois pelo neoplatonismo de Plotino. Maniqueísmo é uma filosofia religiosa sincrética e dualística, fundada e propagada por Maniqueu, filósofo cristão do século III, que divide o mundo simplesmente entre bom, ou Deus, e mal, ou o diabo. A matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. Como consequência moral, afirmavam os maniqueístas ter o homem 2 almas, cada uma presidida por um desses princípios. Logo, o mal é metafísico e ontológico. A pessoa não é livre nem responsável pelo mal que faz, pois este lhe é imposto. É difícil aceitar esse princípio maniqueísta em nosso tempo, visto que sabemos que a maioria dos males em ação que existem hoje no planeta, como o desrespeito à natureza, o aquecimento global, como exemplos, são de exclusiva responsabilidade dos homens. Mas prossigamos com as ideias daquele tempo. Ao grande problema do mal, conseguiu Agostinho apresentar uma explicação que se tornou ponto de referência durante séculos e ainda hoje conserva a sua validade. Se tudo provém de Deus, que é o bem, de onde provém o mal? Depois de ter sido vítima da explicação dualista maniqueia, Agostinho encontra em Plotino, filósofo neoplatônico, a chave para resolver a questão. O mal não é um ser, mas deficiência e privação de ser. O que quer isso dizer? Que o mal não existe por si. Ele é alimentado pela ausência, pela vacuidade do bem, pelo vazio do bem nos próprios seres humanos. Podemos entender daí que à medida em que o espírito progride, o mal, que não tem consistência, desaparece. Na verdade, esse conceito é bem desenvolvido pelo Espiritismo e é uma das razões pelas quais Jesus de Nazaré, bem como todos os seus enviados, desde os apóstolos até os tempos atuais, insistem em que introjetemos o bem em nós mesmos através do exercício da caridade e busquemos a fonte divina do bem, já que Deus nos criou para ele, o bem em letras maiúsculas. Santo Agostinho desenvolve em seu tempo 3 fatores da suposta existência do mal. O mal que prevalece nos graus inferiores da evolução, o mal moral, que é o pecado, e o mal físico, como as doenças, as calamidades e a morte. Em suas diversas participações no Espiritismo, Agostinho revisita os temas abordados por ele próprio na Idade Média e atualiza suas ponderações em alguns casos, até reescrevendo seu pensamento, como na questão do pecado. Ele admite que o livre-arbítrio é parte integrante do desenvolvimento do ser e nunca condena o pecador, antes o compreende e o encaminha rumo ao bem viver. Neste programa, você também conheceu uma reflexão sobre a missão da filosofia e do filósofo, que implica ajudar a tirar as pessoas das sombras, das ilusões e da escuridão das cavernas de ontem e de hoje.
Em nosso site filosofiaespírita.org, você encontrará aulas sobre o pensamento e as ações de Santo Agostinho, nos 2 momentos mais marcantes da sua existência, como filósofo e teólogo e como pensador espírita. É só você acessar o site, clicar no menu de opções em Filosofia Espírita e encontrar as nossas aulas e a videoteca. Ficamos por aqui.